Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre as novas instalações da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza. A unidade que ficava no Fórum Clóvis Bevilacqua agora funciona em prédio anexo à Delegacia de Capturas. Veja também, TJCE apresenta resultados do primeiro semestre do Plano Estratégico do Judiciário e a audiência pública no Tribunal de Justiça debate a admissão de médicos em cooperativas de saúde. O Tribunal de Justiça do Ceará e o Governo do Estado inauguraram no dia 7 de agosto as novas instalações da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza. A unidade que funcionava no Fórum Clóvis Bevilacqua foi transferida para o prédio anexo à Delegacia de Capturas no centro da cidade. Estiveram presentes à inauguração o presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, o governador Camilo Santana, magistrados e autoridades da segurança pública, o procurador-geral de Justiça do Estado, Plácido Rios, a defensora pública geral, Mariana Lobo, e o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. Segundo o chefe do Judiciário cearense, a ação, pioneira no país, tem como principal objetivo atender à orientação do Conselho Nacional de Justiça de apresentar o preso em flagrante ao juiz no menor tempo possível. O magistrado também ressaltou a função social de promover a dignidade humana e reduzir os índices de violência. É uma política pública que envolve o interesse social de uma magnitude que só é percebido à proporção que a audiência passa a funcionar e você não tem aquela retenção de presos nas delegacias, você não tem aqueles presos soltos indevidamente, preocupando a nossa sociedade. O governador Camilo Santana destacou que as novas instalações são fruto de pactuação entre os poderes e trazem eficiência. Vamos facilitar primeiro a diminuição no custo disso, não só no custo financeiro, mas no custo de tempo dos profissionais. Não vai precisar mais o deslocamento do preso e muitas vezes a quantidade de policiais que ficam à disposição para essa audiência, que você vai encontrar o preso vai estar aqui e todas as instituições para fazer a audiência de custódia estarão aqui. Otimização do tempo de trabalho, redução dos casos de tortura de presos e diminuição de fugas e rebeliões foram outros benefícios citados pela titular da Vara de Audiências de Custódia, juíza Marlúcia Bezerra. Ela prestou ainda homenagem ao desembargador falecido Jaime de Alencar Araripe, que deu nome ao prédio. O filho dele também esteve presente. É uma justa homenagem a alguém que se destacou pela probidade, pela erudição e pela dedicação à judicatura do Ceará. As novas dependências, com área de 512 metros quadrados, incluem estacionamento privativo, 4 salas de audiências, secretaria, além de espaços para perícia médica e para representantes do Ministério Público, da Defensoria e OAB. Conta também com parlatório e celas para pessoas detidas. O local passou por reformas acompanhadas pela Comissão Permanente de Segurança do Judiciário para dar as condições necessárias de trabalho aos profissionais que atuam na unidade. A prioridade maior é com a segurança de todos, exatamente para que a custódia transcorra de forma pública, transparente e segura. A Vara de Custódia da capital foi instalada em 21 de agosto de 2015 e realiza, em média, 40 audiências por dia. Nas sessões, são analisadas a manutenção da prisão, aplicação de medidas cautelares ou soltura. Para fornecer mais detalhes sobre a mudança da Vara de Custódia do Fórum Clóvis Bevilacqua para o centro da cidade, eu converso com a titular da unidade, juíza Marlúcia Bezerra, que está convocada pelo TJCE para atuar na segunda instância. Recebo também a magistrada Adriana da Cruz Dantas, que atualmente responde pela Vara de Custódia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Doutora Marlúcia, por que é um marco a transferência da Vara de Audiências de Custódia? Representa um avanço significativo na efetividade da prestação jurisdicional afeta a essa unidade, uma vez que nós estaremos realizando essas audiências em um prédio
próprio, seguro, bem estruturado, com todos os ambientes necessários. Inclusive, o Poder Judiciário do Ceará é o primeiro a realizar essas audiências em um prédio próprio e anexo à Delegacia de Capturas. Doutora Adriana, que adaptações foram feitas para garantir uma estrutura adequada e segura? Foram feitas todas as intervenções, tá? Tanto as que foram recomendadas pela Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça, como também as que foram sugeridas pela Associação Cearense de Magistrados e a Associação Cearense do Ministério Público. Hoje, no prédio da custódia, nós temos uma porta-detector de metais na entrada, um rigoroso controle do acesso às salas de audiência. Esse acesso é restrito, apenas juízes, promotores, advogados, defensores públicos e servidores têm acesso a essas salas de audiência. Câmeras de vigilância em todo o prédio, nos corredores, nas salas de audiência, nas celas destinadas aos presos que estão aguardando a audiência de custódia. Foi também delimitado uma área de segurança no entorno do prédio, com acesso também restrito, grades em todas as janelas. Enfim, todas essas intervenções que foram sugeridas foram feitas e a mudança só foi efetivada depois da implementação de todas essas recomendações de segurança. Doutora Marlúcia, antes, como é que se dava a logística de transporte dos presos em flagrante até a audiência no Fórum Clóvis Bevilacqua? Policiais civis, que faziam esse deslocamento, essa logística de deslocamento dos presos para o Fórum Clóvis Bevilacqua. Isso comprometia, em parte, a atividade de investigação criminal desses agentes policiais civis. E com a mudança para a nova sede, esse empecilho vai desaparecer. Doutora Adriana, a audiência de custódia deve ser feita no menor tempo possível, com a transferência para o novo prédio, anexo à Delegacia de Capturas. Qual a expectativa com relação ao tempo em que o autuado será levado à presença do juiz? Com essa mudança para o novo prédio, com a supressão dessa logística de apresentação, a expectativa é que seja realizada em até 48 horas a audiência de custódia. Como é composta a equipe da unidade de audiências de custódia? Essa equipe está composta de 4 juízes, um quadro de servidores, de terceirizados, estagiários, voluntários. Tem servidores também do Poder Executivo, com atuação no núcleo da Central de Acompanhamento e Monitoramento das Medidas Cautelares. Doutora Adriana, além do Poder Judiciário, que outras instituições estão envolvidas e qual a função de cada uma? O Ministério Público, através de promotores de justiça, que após a entrevista pessoal que é realizada com o autuado, eles emitem um parecer sobre a regularidade dessa prisão e do auto que foi lavrado e também acerca da situação daquele autuado, se é caso de conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade com ou sem medidas cautelares. A defesa, que é através ou de defensores públicos, para aqueles que não dispõem de recursos para pagamento de honorários advocatícios, ou então de advogados que sejam constituídos pelo autuado. Também tem essa mesma atuação. Emitem também um parecer acerca da regularidade dessa prisão e depois, obviamente, a defesa sempre postula a liberdade do autuado. Temos também a SEJUS, através da Central de Alternativas Penais e através da Central de Monitoração Eletrônica, que é para acompanhamento de eventuais medidas cautelares que sejam concedidas pelo juiz, a PEFOSSE, com a presença desse perito. Esse perito, ele tanto analisa vestígios de uma eventual prática de tortura por parte dos agentes que participaram da prisão do autuado, como também se esse autuado tem algum sintoma de doença infecto-contagiosa. Anteriormente no fórum nós já tivemos várias situações em que no momento que o preso era apresentado ao juiz se verificava efetivamente que ele era portador, principalmente de tuberculose. E isso colocava em risco todas as pessoas que tinham contato com ele, Agora, com a presença do perito, havendo essa suspeita, essa pessoa é encaminhada ao hospital e o juiz profere a decisão, independente da realização de entrevista pessoal com ele, dada essa circunstância peculiar. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as mudanças na vara de audiências de custódia. Estamos de volta. O assunto da entrevista é a atuação da vara de audiências de custódia. Nossas entrevistadas são as juízas Marlúcia Bezerra e Adriana da Cruz Dantas.
Doutora Marlúcia, que balanço a senhora faz desses 2 anos de funcionamento da audiência de custódia? A implantação desse projeto tem alcançado excelentes resultados, especialmente a redução significativa no número de presos nas delegacias e nas unidades prisionais. Outros aspectos também positivos são a redução nos relatos de casos de tortura, redução também em fugas e rebeliões, uma vez que os autuados em flagrante, eles sabem que a situação jurídica com relação à prisão deles vai ser definida muito em breve. Com a mudança para a nova sede, os agentes prisionais que serão dispensados desse trabalho de deslocamento dos presos para as audiências do Fórum Clóvis Bevilacqua vão ficar disponibilizado para as atividades dele de investigação criminal. Doutora Adriana, quantas audiências já foram realizadas e quais os resultados? Até o presente momento, um total de 12.006 autuados em flagrante delito, tiveram sua situação prisional analisada pelos juízes com atuação na vara de audiência de custódia. Desses, 7.136, ou seja, 59,44% deles, tiveram convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. 4.870, ou seja, 40,56%, obtiveram liberação, sendo que destes a maioria, 4.283, 35,68%, foram soltos mediante imposição de medidas cautelares. 1.184 com monitoração eletrônica, o uso de tornozeleira. 536, 4,46%, foram soltos por liberdade provisória sem imposição de cautelares. E 51, número bem reduzido, 0,42%, tiveram as prisões relaxadas por ilegalidade, reconhecimento de ilegalidade na lavratura do auto de prisão em flagrante. Doutora Marlúcia, quais os critérios para decretar a prisão preventiva ou expedir alvará de soltura? Na verdade, a prisão preventiva é uma exceção. A regra seria a liberdade. Na audiência de custódia, o juiz ele examina as condições pessoais do flagranteado, a circunstância em que aconteceu o crime, para avaliar a conveniência ou não de uma decretação de prisão preventiva. Há casos em que a própria lei proíbe a decretação de prisão preventiva, como, por exemplo, naqueles crimes em que não foram praticados com violência contra a pessoa, em que a pena não ultrapassa 4 anos, em que o autuado em flagrante não é reincidente. A própria lei proíbe a decretação de prisão preventiva, mas já há situações em que se faz imprescindível a decretação da prisão preventiva. No caso de autuados em flagrante que são reincidentes, que não têm endereço certo, que já descumpriram medidas cautelares, os crimes praticados com violência contra a pessoa. São várias situações em que o juiz leva em consideração no momento em que ele profere a decisão dele. Doutora Adriana, como se dá o controle das medidas cautelares? A nossa grande parceira nesse controle de medidas cautelares é a Central de Alternativas Penais, que é um órgão da SEJUS, da Secretaria de Justiça. Ela faz um acompanhamento da pessoa que é solta em audiência de custódia, com imposição de cautelares, e esse acompanhamento não é simplesmente uma anotação de comparecimento mensal. Eles fazem também entrevistas pessoais com psicólogos, assistentes sociais. Essa pessoa, caso seja detectada a necessidade, ela é encaminhada para outras instituições, inclusive instituições para tratamento de dependência química, estabelecimentos de ensino também, caso a pessoa demonstre que tem vontade de voltar a estudar ou de estudar, caso você nunca tenha tido essa oportunidade, Então, a Central também tem um acompanhamento muito efetivo e eficaz. Se por acaso a pessoa que foi solta não comparece, porque tem a obrigatoriedade do comparecimento mensal, eles mantêm contato telefônico, eles vão até a residência da pessoa para que ela regularize essas medidas cautelares. Só mesmo em último caso, quando se vê que há descumprimento, aí então comunicam ao juiz que efetivamente aquela pessoa descumpriu aquela medida cautelar e mesmo com as intervenções que eles fizeram, visando regularizar, não houve parte da pessoa
nenhuma manifestação de dar continuidade à medida cautelar. Então aí é comunicado e o juiz, para onde foi redistribuído esse auto, ele analisa para ver quais as medidas que vai adotar em razão desse descumprimento. Nós temos também a CISP, Central de Inclusão Social do Preso e do Egresso, que também ajuda na fiscalização de algumas medidas cautelares impostas pelo juiz, especificamente recolhimento domiciliar noturno, recolhimento aos finais de semana. Esses agentes da CISP, eles fazem visitas regulares à casa da pessoa, dias e horários que não são comunicados, efetivamente para ver se a pessoa está cumprindo essas determinações judiciais. Como ocorre o procedimento de intimação eletrônica das partes? Há uma publicação diária, né, da pauta de audiência no site do Tribunal de Justiça, pelos meios eletrônicos, e todas as pessoas têm acesso a essa consulta, inclusive os advogados. Doutora Marlúcia, o projeto de audiência de custódia é do Conselho Nacional de Justiça. O Ceará foi um dos pioneiros? O Tribunal de Justiça, sob a presidência da desembargadora Iracema do Vale, foi um dos primeiros a implantar esse projeto aqui no Ceará. Eu quero fazer aqui os meus agradecimentos a todos que se empenharam na implantação desse projeto, especialmente a desembargadora Iracema do Vale e o desembargador Gleidson, que deu continuidade ao projeto, implantando a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia em todas as comarcas do estado do Ceará. Eu conversei com as juízas Marlúcia Bezerra e Adriana da Cruz Dantas sobre a vara de audiências de custódia. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Também. Obrigada. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta com o quadro Direito do Consumidor e os resultados do Plano Estratégico do Judiciário Cearense. Família substituta, substituição do poder familiar nos casos determinados pela Justiça. No quadro Direito do Consumidor deste mês, confira a dúvida da dentista Melina Parente. Apareceu uma conta no meu cartão de crédito que não foi eu que fiz. O que devo fazer? Toda cobrança indevida que não é reconhecida pelo consumidor, ele deve inicialmente questionar junto à empresa, que deverá comprovar de fato que aquele débito é do consumidor. Caso não haja a comprovação, o consumidor ele deve acionar o Procon Fortaleza. E se o consumidor pagou essa cobrança indevida, cabe a restituição em dobro do que ele pagou, sem prejuízo de danos materiais ou morais. A sociedade pôde conferir os resultados do primeiro semestre das metas do Judiciário Cearense estabelecidas pelo Plano Estratégico 2015 e 2020. Os dados foram apresentados no dia 4 de agosto no Tribunal de Justiça. Segundo o presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, a apresentação mostra a transparência do Judiciário e funciona como prestação de contas. Primeiramente, o planejamento estratégico é a espinha dorsal de qualquer organização. Sem planejamento, a gente não pode construir nada organizado. E isso, em segundo lugar, nós temos que apresentar à sociedade, é como se fosse uma prestação de conta. Dizer o que estamos fazendo, o que é que nós nos propusemos a fazer e o que foi que nós alcançamos até agora com esse propósito. A Justiça Cearense superou metas como aumento de diálogo com a sociedade, capacitação de servidores e índice de realização de audiências de conciliação e mediação. O Judiciário também alcançou índices acima de 70% em metas e indicadores como número de processos julgados maior do que a quantidade de casos novos e promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional. O plano engloba ainda projetos como construção de fóruns, videoconferência de presos, ampliação da central de atendimento e virtualização dos processos no interior do Estado. Construção de fóruns, reformas de prédios, de comarcas, com entrega para esse ano e para o próximo ano. Então, perspectivas boas de avanço, tanto em termos de infraestrutura, gestão de pessoas, cumprimos metas relacionadas à capacitação de servidores, à criação dos cargos de assistente de magistrados, que tem uma perspectiva muito boa de dar uma maior celeridade, reduzir o congestionamento do Poder Judiciário. Por exemplo, no objetivo específico relacionado à produtividade, nós já estamos com um cumprimento de 70%. A supervisora do Comitê Estratégico do Judiciário Cearense
Desembargadora Tereza Neumann também destacou a importância do planejamento. O Tribunal de Justiça, através do seu plano estratégico para 2015 e 2020, está reestruturando e aprimorando as suas metas e indo ao encontro da sociedade. Então, o resultado é bem positivo já nesse primeiro semestre. E com certeza alcançaremos, digamos, o máximo possível de todas as metas ao final do ano. Este advogado elogiou a iniciativa do tribunal. Muito importante a apresentação de resultados. Nós tivemos aqui a democracia, nós tivemos aqui o nosso poder judiciário bem representado. Ao final, houve campanha de doação de livros, que foram trocados entre os participantes. O Tribunal de Justiça promoveu audiência pública para discutir ações envolvendo a admissão de profissionais de saúde em cooperativas médicas sem processo seletivo. A reunião foi a etapa necessária para a Corte julgar de forma definitiva o assunto. O objetivo é padronizar as decisões sobre casos repetitivos. O desembargador Francisco Bezerra Cavalcante presidiu a sessão, que contou com a presença de médicos, gestores de cooperativa médica, Ministério Público e advogados. Durante a audiência, realizada em 7 de agosto, as partes forneceram informações que vão subsidiar o julgamento do primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. O instrumento permite a aplicação de uma decisão a outras ações de mesmo teor. O IRDR visa uniformizar a jurisprudência da Corte e promover a celeridade processual. Francisco Bezerra avaliou a reunião como positiva. A avaliação que eu faço é a melhor possível, né? Eu acho que essa audiência pública foi realizada de forma muito democrática, se abriu espaço para quem quis, talvez baixe alguma diligência, não sei ainda, buscando subsídios nos próprios juízes, e aí abrirei a fase de julgamento, que será aquela que nós traremos para que a seção de direito privado efetivamente julgue o incidente. Também estiveram presentes desembargadores que integram a seção de direito privado do tribunal, colegiado que será responsável por julgar o incidente. O primeiro IRDR do Ceará foi admitido em outubro de 2016, em conformidade com o novo Código de Processo Civil. Surgiu de recurso ajuizado pela Unimed Fortaleza, que pediu a anulação de uma decisão que concedeu a 3 médicos o direito de participar dos quadros da cooperativa sem seleção. Os profissionais defendem que o ingresso é livre e que não há limites para o número de associados. Já a empresa argumenta que o estatuto prevê processo seletivo e que a entrada de novos associados de forma indiscriminada poderia gerar desequilíbrio econômico para a cooperativa. Voltamos ao estúdio. O segundo semestre letivo começou com novidades para os alunos da creche do Poder Judiciário. Além de novos espaços, foram feitas reformas e adquiridos equipamentos. Já as professoras passaram por capacitação para melhor receber as crianças. Motivação, afetividade e inclusão foram alguns dos temas abordados durante os 2 dias do curso de formação pedagógica promovido pela creche do Poder Judiciário. O treinamento foi pensado a partir de demanda das educadoras. Todos os temas foram trabalhados em cima das necessidades observadas em sala de aula e na rotina das crianças. Nós trabalhamos a afetividade, a inclusão de crianças especiais em sala de aula, a questão do brincar, da contação de histórias e também de oficinas de brincadeiras. A fonoaudióloga Camila Bevilacqua foi uma das palestrantes. Ela abordou educação e afetividade. Já a psicopedagoga Priscila Austin Félix ressaltou a necessidade da contação de histórias e da literatura para a formação de leitores. Também conduziu oficinas sobre a importância do brincar na educação. Através do brincar, a criança ela consegue desenvolver suas habilidades, criar competências, ela consegue desenvolver percepção, discriminação visual, ela consegue perceber uma série de fatores que são essenciais para o desenvolvimento em toda a vida futura. Para as professoras, os cursos permitem melhorias constantes no trabalho. É muito enriquecedor, a gente está sempre aprendendo
né? A Priscila, que veio nos dar essa formação, ela é do Positivo, que é o livro que a gente trabalha na creche. Então, assim, a gente está sempre renovando, sempre aprendendo com ela. Só temos a crescer, né? Tudo que vier de novo, né? Que vier para somar, para a gente, né? É muito valioso. O treinamento ocorreu nos dias 26 e 27 de julho. Durante as férias, também foram promovidas reformas na creche. Quando as aulas recomeçaram, no dia 1º de agosto, os alunos se depararam com várias novidades. A principal foi a sala de artes, com cadeiras e mesas apropriadas, além de material para as crianças deixarem fluir a criatividade. Aqui tem muita pintura e eu amo pintar. Gosto de brincar, de desenhar. A sala de arte tem muita machinha e tem forminha pra gente brincar. A brinquedoteca existia, mas foi reformada e agora tem o Cantinho da Fantasia, onde as crianças podem virar o personagem favorito. Também foram adquiridos novos brinquedos de montar. A biblioteca ganhou um teatro permanente de bonecos para a contação de boas histórias. E os alunos passaram a ter livre acesso às prateleiras, que estão cheias de novos livros. Tá toda nova. E o que é que tem de diferente? Esses livros, a sala mudou e tem esse negócio de teatro que não tinha. Gostei. Por quê? Porque tem aquele teatro. Já a sala de fonoaudiologia agora funciona em novo espaço, todo adaptado para o atendimento aos alunos. Quantos coelhinhos tem nessa folha? Conta. 1, 2, 3, 4. 4. Como é que a gente diz 4? 4. 4. Isso. Outra novidade foi a reativação da casa de bonecas, onde meninas e meninos brincam juntos. Tô fazendo construção com concreto. O que é que tu tá tomando aí? Café. A creche do Poder Judiciário completou 18 anos no dia 5 de agosto e atualmente atende a 114 crianças com idade entre 2 e 5 anos. Os alunos são dependentes de servidores e magistrados do Poder Judiciário. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.